Boa noite a todos os irmãos e todas as irmãs que vão ver certamente a gravação desse vídeo, né? Estava aqui fazendo a oração agora há pouco, né, irmãos? E ao invés de fazer a leitura bíblica, né? Deus é tão bom que falou para mim, faz amanhã cedo a leitura bíblica. Então faz esse vídeo, que é muito importante desse assunto que eu vou passar. E o assunto de hoje, então, vamos falar aqui no horário da gravação, que a gente está gravando esse vídeo, 2 horas e 18 minutos da madrugada do dia 22 de 2 de 2021, uma segunda-feira, domingo para segunda-feira, exatamente neste horário da madrugada. Estava orando agora a Deus, né, agradecendo, como a gente tem que fazer sempre, e ele hoje mandou falar sobre a figura de Cristo como Melquisedeque, né? Porque o título está aí, ó. Jesus é como Melquisedeque, e maior do que Abraão. Eu tinha lido já no meu devocional ou no estudo bíblico sobre esse assunto. Mas para trazer para falar desse assunto é a primeira vez que realmente Deus toca para falar sobre este assunto mesmo aqui na live, né? Irmãos, a gente tem que comparar uma coisa. Vamos focar em 2 figuras bíblicas que cita sobre Abraão e sobre Jesus, certo? Quando Abraão veio, né? Veio aí entre as gerações, né, do passado, né? Quando Abraão veio, que ele era irmão de Esaú, eu não sei se é irmão de Esaú, não, acho que não, irmão de Esaú não é, não. Mas ele tinha nascido. Eu sei que Deus mudou o nome, né, de Abrão para Abraão. Para quem conhece a história de Sodoma e Gomorra, Abraão pegou um rumo e Ló pegou o outro rumo para Sodoma, certo? E os anjos, né, até falavam para Abraão, para ele estava sabendo pelos anjos que a cidade de Sodoma e Gomorra iria ser destruída. Aí ele perguntava, mas não tem alguém fiel naquela cidade, pai? Aí Deus oferecia para ele, se você achar uns 50, não. Mas se você achar uns 10 fiéis, pode ser que eu poupe a cidade. Aí entre eles que estavam naquela cidade, quem que ele via? Ló, certo? Tanto que aqueles anjos foram avisar Ló também, né, irmão? Mesmo que a cidade era podre, cheia de corrupção, não é verdade? A gente tem que lembrar na questão bíblica que no tempo de Abraão aconteceu o primeiro tipo de conversão no passado. Aí eu quero entrar nesse assunto com vocês. Vamos diferenciar Jesus de Abraão, certo? Naquele assunto que nós chamamos de circuncisão. Alguém já ouviu falar sobre a circuncisão? É uma operação, né, irmão? Que as pessoas, ainda mais, isso aí acontece muito na questão dos israelitas, né? Principalmente lá em Israel. Quando os bebês judeus nascem de sua mãe, no 8º dia, como tradição dos judeus, como tradição de conversão para Deus, eles ainda fazem a questão da prática de uma cirurgia, né, no prepúcio, né? Vocês sabem o que eu estou falando? Faz uma pequena cirurgia naquela pele e aí a pessoa fica circuncidada fisicamente, tá? Antigamente, na lei antiga da época de Abraão, né, quando fizesse 8 dias, né, era circuncidado os bebês, certo? Por outro lado, Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, quando ele veio como homem, nascendo de Maria e nascendo de José, na verdade, nascendo de Maria, na verdade, sem o contato, né, entre os dois, porque ela era desposada, tá? Pra vocês entenderem certinho, desposada de José,
Só que José foi escolhido para ser o pai de Cristo e Maria para ser a mãe, tá? Ela foi avisada pelo anjo Gabriel que iria gerar uma criança, e esta criança iria chamar o nome de Jesus. José foi avisado em sonhos, né? Avisando que iria ter um filho e teria que colocar o nome de Jesus, porque ia ser o maior salvador de todos. E ele já era pronunciado até mesmo nas épocas antigas, certo? Então, esta figura que nós vamos citar, rapidamente num estudo bíblico muito rápido, antes da palavra, é para vocês entenderem que Jesus, ele estabeleceu uma nova aliança. Você sabia disso? Jesus, o nosso Salvador, ele estabeleceu uma nova aliança. Qual é a aliança que ele estabeleceu? Hoje, você não precisa ser circuncidado, ainda mais homens, para você servir a Deus, fisicamente. Eu vou dizer para você que o Espírito Santo, que Jesus derrama pelo intermédio de Cristo, ele transforma o nosso coração. O nosso coração ele é circuncidado. Você sabia disso? O nosso coração, o nosso interior, ele é circuncidado pelo sangue de Cristo. Entendeu? O sangue de Cristo nos justifica. Sabia disso? O sangue de Jesus nos justifica. Então, o coração duro de pedra, ele vai começando através de Cristo e através do Espírito Santo a renovar aquele coração. Aquele coração que era duro como pedra, ele vai amolecendo, ele vai amadurecendo, ele vai transformando. Porque Deus não mandou, a mudança não ocorre na nossa carne, mas ocorre dentro do vosso interior. Isso é chamado de conversão. Isso é chamado de circuncisão através de Cristo. E você não precisa fazer operação alguma para receber a circuncisão de Cristo. Vocês entenderam o que está falando aqui? Então, Jesus Cristo estabeleceu uma nova lei no lugar da lei de Abraão. No lugar da lei de Abraão. Claro que depois veio Moisés. Aí Deus estabeleceu as regras dos 10 mandamentos, não é verdade? Estabeleceu sobre o tabernáculo. Mas na época de Abraão, o povo não sabia direito o que era pecado, o que não era, né? Mas tenha certeza de uma coisa. Jesus mudou essa lei. E esta lei, ela estabelece 2 princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo entendimento e todo o teu coração. E também amar o próximo como a ti mesmo. No último vídeo, nós falamos das atitudes dos verdadeiros cristãos. E hoje nós estamos falando aqui sobre a figura de Jesus como Melquisedeque. Mas quem é esse Melquisedeque, Denis? Vocês vão saber quem é Melquisedeque. Eu peguei aqui um estudo bíblico, bem curtinho, bem simples, que vai refletir no que a gente vai falar na palavra, tá bom? Então eu peço, em nome do Senhor Jesus, que vocês foquem, prestem atenção, porque essa leitura aqui, ela é muito importante, tá, irmãos? E eu acho que vai ajudar vocês a entender sobre a figura de Melquisedeque ser como a figura de Cristo, né? É semelhante, não é verdade? E é curto também, tá? É curto o assunto. Deixa eu ver aqui se vai abrir o negócio da Bíblia. Para poder pegar aquele termo da Bíblia semeadora. Deixa eu pegar aqui. Hebreus capítulo 7. Vamos lá, ó. Presta muita atenção nessa. Eu vou começar primeiramente com a semeadura de hoje, que a gente vai passar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui, para vocês poderem ver a mensagem que fala nessa Bíblia maravilhosa que Deus deu a graça de comprar de graça. Ela está aqui, ó.
Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, ela fala, um presente que não merecemos. Que presente que a gente não merece? Olha a semente que ela vai falar. A forma como Deus declarou que deveria ser adorado no Antigo Testamento era um esboço, uma ilustração de como ele seria verdadeiramente adorado por meio de Jesus. Vocês estão entendendo? Assim, a regra dos sacerdotes foi anulada e a lei de Deus foi superada por uma esperança muito melhor, de um sacerdote perfeito e eterno. Quem é? Jesus. Ele ofereceu um sacrifício definitivo a si mesmo por nós. A partir de então, não temos uma lei escrita em tábuas, mas em nossa mente e coração. Se nós focarmos aqui no que está dizendo, Deus, ele já falava que ele deveria ser adorado desde a época do Antigo Testamento. Era como um esboço, era como uma ilustração, que ele seria verdadeiramente adorado pelo intermédio de quem? De Cristo. Então, essa regra dos sacerdotes, desde a época de Abraão, ela foi, então, anulada, certo? Essas 600 e poucas leis, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês aqui bem claro. Por exemplo, aquelas 600 e poucas leis, que falam em relação a como os judeus devem para seguir Cristo. E eles até usam aquele livro do Torá, né? Porque eles não acreditam em Cristo, né, irmãos? Eles rejeitam Cristo. Só tem aqueles primeiros livros, né, que importa para eles é o Abraão, né, e também Moisés, mas de Cristo eles não lembram. Mas vale dizer um detalhe para vocês aqui importante. A lei, ela existia antigamente, como está aqui. Existia uma regra de sacerdotes, que estabelecia através da lei vinda de Deus, através de Abraão, que era a circuncisão, mas também mais para frente um pouco Moisés, quando Deus estabeleceu os mandamentos, né, as leis da parte dele, né? Glória ao santo nome. Mas Jesus Cristo, quando ele veio, ele estabeleceu uma nova aliança. Vocês estão entendendo? Porque essa lei da regra dos sacerdotes, ela foi anulada depois que Jesus veio. Porque antigamente, né, irmão, a forma de salvação era de um jeito, né? A forma de salvação que Jesus estabeleceu por nós é outra. E essa não muda, irmãos. Essa, irmão, se você não andar em Cristo, não aceitar Jesus como Salvador, como é que você vai ser salvo, meu irmão? Jesus veio e a lei de Deus foi superada por uma esperança muito melhor de um sacerdote perfeito e eterno, porque Jesus era totalmente santo. Ele era completamente fiel. Jesus tinha uma fidelidade tremenda. Vale dizer que de todos, nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo não era pecador. Jesus, para começar, não nasceu no contato entre o homem e uma mulher. O próprio Espírito Santo entrou em Maria e fez com que aquele verbo virasse carne. Quem é? A figura de Cristo dentro dela. O próprio Espírito Santo gerou a criança dentro de Maria. Aquela virtude entrou. E aquele verbo virou carne. Jesus Cristo não era constituído da natureza humana pecadora de Adão. Entenderam? Por isso que Jesus Cristo, quando ele nasceu, glória ao santo nome, ele não nasceu em um contato, mas ele precisou nascer em carne, sim, mas sem o contato. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala isso. O verbo virou carne. O verbo chamado Cristo. Glória ao santo nome. Aí nós estamos chegando aqui na questão. Então, ele era um sacerdote perfeito e eterno. Jesus é perfeito e é eterno. Porque ele fala aqui, ó.
Ele ofereceu um sacrifício definitivo. Qual sacrifício definitivo? O madeiro da cruz, em sacrifício de nossos pecados. Jesus foi para o madeiro da cruz em sacrifício de nossos pecados. Vocês estão entendendo? Ele foi lá para cumprir esse sacrifício. Assim mesmo por nós. Ele se sacrificou por cada um de nós. E nós, como cristãos verdadeiros, a gente tem que sempre lembrar do que ele fez por nós. Não é isso que eu falo. Não é eu que vou me salvar, não é o outro que vai salvar. É Jesus que te justifica. E nós temos que lembrar que ele deu a sua vida em sacrifício à cruz por cada um de nós. Porque nós, irmão, não tem merecimento nenhum por si próprio. Então não venha falar para você que você não peca, você erra. Você é pecador. Jesus Cristo foi completamente perfeito. Tanto que até negou, né? Você está a adorar Satanás no deserto, que ele ficou 40 dias e 40 noites depois de seu batismo. Como lá em Mateus capítulo 4. Então, a partir de então, através desse sacrifício que o próprio Jesus estabeleceu, ele criou então uma lei escrita. Ele criou então a partir disso o quê? Não uma lei em tábuas, vale dizer isso, mas em nossa mente e coração. Quem que convence o homem do pecado? Não é o Espírito Santo? Aonde que a mudança acontece? Na nossa mente e no nosso coração, pelo intermédio do Espírito Santo. É esse que convence o homem do pecado. É esse que muda o semblante. É esse que transforma. Vocês estão entendendo? Então você tem que lembrar sempre de Cristo. O que Cristo fez por mim? Ele sacrificou pelos nossos pecados. As tábuas, elas valem ainda? Com certeza. Mas você tem que priorizar duas regras de Cristo. As principais. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração e todo o teu entendimento. Essa é a primeira. A segunda, amar o próximo como a ti mesmo. Você tendo duas leis estabelecidas em seu dia a dia, principalmente pelo amor ao próximo, o restante vai. Não pode mentir, não pode furtar, não pode, por exemplo, adulterar, não pode desejar a mulher do próximo, etc. Ela já, como Jesus fala, ele estabeleceu uma nova aliança, né, em sacrifício dos nossos pecados, uma nova aliança, mas não anula os mandamentos que foram colocados na época de Moisés, certo? Porque, irmãos, Jesus sim perdoa os nossos pecados? Com certeza. Se você for aqui, você errar, deslizar, isso aí faz parte da nossa natureza corrompida. Mas você tem que lembrar que tem um advogado fiel para perdoar teus pecados. Esse advogado é Jesus. Portanto, irmão, dê valor a Cristo pelo que ele fez contigo. Glórias a Deus. O que importa é você ser firme até o fim. Não importa, irmão, o teu defeito, tua imperfeição, a tua falta de qualidade. Ele conhece e ele vai te capacitar. Por que Deus tocou no meu coração para falar desse assunto? Porque nós temos que lembrar de Cristo. Custe o que custar. Nós temos que lembrar o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Entendeu? Porque ele é o Salvador. Ele vai vir de verdade. A Bíblia fala que ele vai vir de verdade, lá nas nuvens, mandar teus anjos tirar os fiéis da terra. Jesus vai vir para arrebatar um povo fiel que guardou a palavra. Então Jesus não vai vir por acaso. Mas ele fala o dia e a hora? Não. Mas nós temos que estar aí atentos para esse dia. Glórias a Deus. Mas quando também vir a vinda de Cristo em glória, como acontecerá lá no final da grande tribulação, todo olho verá. E os judeus, o que vai acontecer? Eles se lamentarão, porque vai ser um choro, irmão. Vai ser outra situação, irmãos. Jesus descendo como a noiva de Cristo. Sim, a noiva vai descer junto com Cristo.
a igreja fiel. Ele não vem sozinho. Isso é comprovado lá em Judas, versículo 14. Eu li esses dias esse versículo e eu quero ler para vocês. Ó. Em Judas, se eu não estiver enganado, ele não tem capítulo, mas ele tem um versículo. Se eu não estiver enganado, versículo 14. Olha o versículo 14, o que fala lá em Judas. Ele fala assim, ó, nesse verso aqui, ó. Enoque, que viveu na 7ª geração, depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, olha o que ele fala, ouçam, o Senhor vem com incontáveis quem? Milhares de santos, para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Jesus virá com os santos. Quem são esses santos? É aqueles que são mártires da grande tribulação? É aqueles lá que ficaram na grande tribulação? Por acaso não tem arrebatamento antes da grande tribulação? Irmãos, quem é esses santos? É a noiva de Cristo. É os fiéis que vão no arrebatamento e vão voltar com Cristo. Esses milhares de santos. A Bíblia fala milhares. É muitos. Então pensa você. Por acaso a Bíblia mente, irmão? Por acaso, irmão, aqueles heresitas dos pós-tribulacionistas, eles estão pregando verdadeiramente do Espírito Santo? Ou estão pulando partes importantes das Escrituras Sagradas, desconsiderando o que Jesus prometeu lá em Apocalipse capítulo 3, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da aflição que há de vir sobre todo o mundo para atentar os que habitam sobre a terra. Ele vai livrar do tempo da grande tribulação, que virá para pôr à prova todos os que estão nesta terra. Então, Jesus irá com os santos. Não tenha dúvida disso. Parece que é uma piada quando a pessoa parece que rejeita a palavra de Deus e verdadeiramente não analisa verdadeiramente as Escrituras Sagradas, né? Eu falo, Deus, como que esse povo rejeita o Espírito Santo, não é verdade? Irmãos, eu vou preparar agora aqui a nossa leitura bíblica, porque o assunto hoje é Cristo. É o que a gente está falando aqui. Enquanto eu estou preparando a leitura, vamos falar sobre Melquisedeque. Eu peguei esse artigo aqui, enquanto a Bíblia está abrindo aqui. Eu vou compartilhar até com vocês neste site que eu peguei, é um site curto. E foi criado por Isaltino Gomes Coelho Filho. Vai certamente estar na descrição do nosso vídeo, né, depois. E Deus me deu a graça de achar isso aqui, ó. Mas, está escrito em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 3, Melquisedeque, um tipo de Jesus. Vocês vão entender por quê. Esse artigo ele foi feito no dia 23 de abril de 2013. Então, foi um chão tremendo, né? Igreja Batista Central de Macapá, o nome da igreja. Estudo bíblico em Hebreus. Vendo aqui? No capítulo, do dia 17 de 4 de 2013. Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 3. Melquisedeque, um tipo de Jesus. Vamos para a introdução aqui, ó. Eu vou ler o que está escrito aqui, tá, irmão? Daqui a pouco a palavra. Introdução. O autor introduz uma nova figura, Melquisedeque. Surge pela primeira vez em Gênesis, capítulo 18, versículo de 18 a 20. É citado no Salmo 110, versículo 4, a ordem de Melquisedeque, como instituição, nunca existiu. O que significa seu aparecimento nesse contexto. E que ordem é esta? Que não houve, não é verdade? Primeiro, esse Melquisedeque, verso 1.
Eu vou ler aqui as passagens bíblicas de Gênesis, capítulo 14, versículo de 18 a 20. Acompanhe aqui na leitura, tá, irmãos? Eu estou tentando ver aqui. Será que a Bíblia aqui abriu? Espera aí, meu time, irmãos. Vamos pegar lá em Gênesis, né? Vou pegar aqui o Gênesis. Aqui está a leitura da NTLH, tá, irmão? Não reparem, tá? Capítulo 14, se eu não estiver enganado. Capítulo 14. Versículo 18 a 20. Olha que fala, ó. Cadê? Aqui, ó. 18 a 20. Começando aqui no 17. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele, no vale de Zavé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, ele era rei de Salém. Melquisedeque era um rei de Salém, da época de Abrão. Entendeu que depois seria Abraão. E sacerdote do rei, do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Está entendendo aqui, irmão? Quem era Melquisedeque? Em outras palavras, Melquisedeque era um rei de Salém, lá em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. É citado também no Salmo 110, versículo 4. Vou mostrar aqui, ó. 110 de Salmos. O versículo 4. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O Senhor fez um juramento, não volta atrás. Sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Quem é que estão referindo aqui? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo não é Melquisedeque, mas é como Melquisedeque, entendeu? O nome composto Mereque, que é rei, e Tzedek, retidão, no sentido legal, significa rei da justiça. Melquisedeque, está marcado aqui, ó, não era sacerdote pagão, mas de Eial, Deus Altíssimo, que Abraão reconheceu como seu Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Não é uma pré-reencarnação de Cristo, vai dizer isso. É uma figura histórica. É o primeiro homem chamado de sacerdote na Bíblia, tá? O primeiro sacerdote na Bíblia. É o rei de, como falei, Salém, Sharem, paz, e rei da justiça. Ele é como representante de paz e rei da justiça. Sarém era o nome antigo de Jerusalém, cidade da paz. Talvez apenas uma fortificação na época, certo? Eiaon é o nome primitivo de Deus. É um dos nomes que a pessoa pode definir de Deus, né, irmão? Antes de revelar como Iuá, né? Êxodo capítulo 6, versículo 2 a 3. Ele é o rei da paz, rei da justiça e sacerdote do Deus Altíssimo, que são mais ou menos assim considerados títulos de Jesus. Os demônios sabiam que Jesus era filho do Deus Altíssimo, como em Lucas capítulo 8, versículo 28. Melquisedeque é um tipo de Jesus. Eu queria falar para vocês, ele é representante lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20,
Ele viveu na época de Abraão. Esse Melquisedeque não é Cristo. Mas as características de Melquisedeque lembram também a de Jesus. Vocês entenderam isso? Porque o nome já significa paz, rei da justiça. Jesus é o quê? Rei da justiça, paz, misericórdia, não é? Porque, irmãos, sacerdote também do Deus Altíssimo era Jesus Cristo. Aí vamos para a segunda representação aqui, ó. Sem pai, sem mãe, sem origem, sem antepassado, sem princípio de dias, nem fim de vida. Lá no verso 3. Alguém pode ser filho sem pai, mas não sem mãe. Todo mundo tem uma mãe, certo? Sem origem nem antepassados, sem princípio de dias, sem fim de vida. Não é literal. Só Adão não teve antepassados. Isso significa que ele não precisou provar sua genealogia. Todo sacerdote precisa provar a sua. Caso contrário, não podia ser sacerdote. Tinha que provar que é descendente de Abraão. Melquisedeque não precisou provar nada. Era sacerdote sem ter que provar sua genealogia. Não se trata de uma cristofania, né? Mas ele é um tipo de Cristo. Este não precisou provar nada. Era o que era. Jesus não teve princípio de dias e seus dias não terão fim. Por quê? Jesus é eterno, né, irmãos? Jesus foi para o madeiro da cruz, mas ressuscitou 3 dias depois. Como se encarnou, precisou de uma mãe. Como ele se encarnou, como eu expliquei, não teve o contato entre o homem e a mulher, mas ele precisou nascer de uma pessoa. Mas ele era, desde o princípio, né, o verbo eterno, né? João capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele era o verbo, ele era o princípio. Entendeu? Terceiro, para o qual também Abraão entregou o dízimo. Verso 2. Abraão, pai da nação que lhe entregou o dízimo. Esta afirmação se repete nos versículos 4, 6 e 8 e 9. Quem recebia os dízimos era maior que aquele que os dava. Então, Abraão era inferior a Melquisedeque. Este ainda o abençoou. Quem abençoava era superior ao abençoado. Então, Melquisedeque era superior a Abraão. O sacerdócio judaico vinha de Levi, que vinha de Abraão. O sacerdócio de Jesus era do tipo de Melquisedeque. Era superior, portanto, ao judaico. Consequentemente, o cristianismo era superior ao judaísmo, porque eles queriam voltar para o inferior, que ficassem com Jesus, pois ele permanece sacerdote perpetuamente. Confira em Hebreus capítulo 7, versículo 25, e Romanos capítulo 8, versículo 34. Acabamos de olhar na palavra essa questão. Conclusão. Por ser a semelhança do Filho de Deus, como lá no verso 3, deixa bem claro que Melquisedeque é um tipo de Jesus. O Salvador é o Rei da paz e da justiça e é o nosso sacerdote. Melquisedeque é o primeiro rei de Jerusalém que se tem notícia. Jesus era o último. Sua entrada triunfal em Jerusalém sinalizou isto. Mateus capítulo 21, versículo 5. Hebreus é um livro altamente cristológico e seu ensino nos recorda o lugar central de Jesus na fé bíblica. Sem Jesus não tem sentido. Fiquemos com ele. Então, irmãos, o que eu estou dizendo aqui para vocês, nessa questão que nós vimos aqui, é que Jesus, irmãos, ele é como a figura de Melquisedeque. Mas ele não é Melquisedeque. Vale dizer isso. Mas é como a figura dele. Jesus representa Rei da paz, justiça, né? Sacerdote eterno, Filho de Deus, unigênito, Filho de Deus, Salvador, intercessor, Rei dos judeus e muito mais coisas que fala de Jesus na Bíblia. Jesus, irmãos, a lei, a aliança, a lei que Jesus estabeleceu através do madeiro da cruz,
A salvação que ele deu a cada um de nós por seu sacrifício é muito mais maior do que as autoridades da época de Abraão, do que o sacerdócio de Abraão, do que o tempo da lei, né, de Moisés, muito maior. Porque Jesus, irmãos, ele pede para você, se arrepende dos seus pecados, se justifica, né, pelo madeiro da cruz de Cristo, vai ao encontro dele, pede perdão pelos seus pecados, né, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Lembra do sacrifício que ele fez por você, porque é isso que a gente tem que dar valor no dia de hoje. E agora, nós vamos então para a palavra. Deixa eu colocar agora aqui a nossa localização aqui. Deixa eu procurar aqui. Enquanto eu procuro, né, irmãos? Users, agora é a palavra mesmo, tá? Oração no final. Vamos lá na... Cadê, Senhor? Achei. Esperar entrar aqui, nós começaremos a leitura. A Bíblia que eu vou usar hoje é a Nova Versão Transformadora também, tá? Para esse assunto. Tá bem? Mas vou ver lá na leitura da Bíblia grandona aqui também. Bom, irmão, já vou compartilhar aqui a tela. A Bíblia que nós vamos usar mesmo é a Transformadora hoje, tá? Vamos começar aqui a leitura com a ajuda e a guia de Deus, sem perder tempo. Vou tirar isso aqui. Isso aqui. Já abri aqui? Vamos começar, né, irmãos? Com a nossa leitura da Bíblia de hoje. Se vocês têm Bíblia, seja qual for a versão, né? A palavra hoje é capítulo 7 de Hebreus, tá? Com o título. O primeiro título aqui que estamos aqui lendo é Melquisedeque é maior que Abraão. Passamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto Rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados,
nem do começo, nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar a ele um décimo que se havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem um dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e, em seguida, abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi não tivesse nascido, a semente do qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob a qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Continuando com outro título, Jesus é como Melquisedeque. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo seu poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Mas a respeito dele, houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas, visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. E é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar das mais alta honra do céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Amém. Que palavra linda, né, irmãos? Essa palavra aqui, irmãos, é um daqueles tipos de palavra que, como fala de Cristo, toca no semblante dos nossos corações. Toca no semblante, toca com uma maravilha de revelação
que o próprio Deus dá nesta palavra. Melquisedeque, irmãos, como foi explicado, ele, na época de Gênesis, vamos falar de Melquisedeque, antes de ir para a palavra propriamente dita. Melquisedeque, como vocês sabem, ele foi um rei. O rei conhecido como rei de Salém, verdade? E ele tinha alguns significados que são relativos a Cristo. Então, irmãos, Jesus é como Melquisedeque, é maior do que Abraão. A lei, o fundamento de Cristo é 1000 vezes maior que a de propriamente dito de Abraão. Irmãos. Então, esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, né, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então ele era rei. Esse Melquisedeque, ele era rei, né? Ele era rei de Salém. E ele também era um sacerdote de Deus, né? O nosso Criador Altíssimo. Então, se nós pensarmos nessa questão, o próprio Abraão regressou para casa, nesse sentido. Ele derrotou aqueles reis, né? Melquisedeque foi então ao seu encontro e o que ele fez? O abençoou. Uma atitude, irmãos, verdadeira de Cristo. Você acha, irmão, Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele falava claramente, quem não veio para o justo, ele veio para o pecador se arrepender. Ele, irmãos, comia na mesa dos pecadores. Pessoas ficavam lá zombando, rindo, zoando, né? Criticando o que Jesus estava fazendo, né? Estava lá atrás dos pecadores, lá, estava junto, ceando com o pecador. Como aconteceu com Zaqueu publicano, lembra? Aquele que subiu na figueira, da sua estatura, seu tamanho. Ele era um cobrador de impostos, né? A gente sabe, né? Ele era um cobrador de impostos lá na época. E ele pegava mais do que o necessário para ele, né? Ele era rico, vai dizer isso. Mas Zaqueu publicano, diante de Cristo, se arrependeu. Ele falava assim, olha, Senhor, eu reconheço que sou um homem falho, né? Eis que eu darei metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho feito de errado, me restituo quadruplicado. Ele dividiu. Jesus fala, hoje veio a salvação àquela casa. Então a gente pergunta para vocês, se Melquisedeque, que é uma representação de Cristo, é um sacerdote do Deus Altíssimo, verdadeiro, quem é que vai ao nosso encontro no dia de hoje, irmãos? Quem é que convence o homem do pecado? Quem é que ergue a nossa cabeça? Quem que é fiel lá nos céus e justifica pelos nossos pecados? Não é Jesus Cristo, irmãos? É Jesus que nos justifica, não é verdade? Porque, irmãos, ele nos abençoa. Ele perdoa os nossos pecados. Ele limpa as nossas vestes pelo teu sangue. Porque a gente lembra do Madeiro da cruz. Lembra pelo que ele fez, né, irmão? Pelo que ele fez com cada um de nós. E ele nos justifica. E ele nos abençoa. Não é verdade? Então a gente tem que levar isso em consideração. Jesus Cristo, ele ama a gente. Ele ama. Quantos que ele queria lá, ó, lá nas bodas do Cordeiro, lá na glória de Deus, lá no local onde vai levar ao grande banquete, né, irmão? Naquele grande banquete chamada aquela bodas do Cordeiro Eterno. Mas muitos não são merecedores. Muitos rejeitam o teu chamado. Muitos não ligam. Mas continuando no verso 2, Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto Rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Então, irmãos, esse Jesus que nós servemos, a gente compartilha com ele a nossa extrema amizade com ele, a nossa intimidade que nós buscamos nas nossas orações. Porque, irmãos, você crescer espiritualmente, como a gente disse no assunto anterior, é você crescer na intimidade com ele.
Como que se aproxima de Deus, irmãos? Através de Cristo. Jesus, irmãos, ele abre as portas para Deus pelo teu intermédio. Glória ao teu santo nome. Se você aceitou Cristo, Deus entra na tua vida, irmão. Glória ao teu santo nome. E a gente, irmãos, colabora com a 10ª parte de tudo. A gente está aqui, irmãos, cumprindo uma missão, um chamado, uma ordem estabelecida nos céus. E nós estamos sendo como o quê? Mordomos da Ele. O Pai é o proprietário, né? O próprio Jesus Cristo é como proprietário daquele local, né? Nós estamos gerando, cuidando da nossa missão. E Ele vai dar a eterna para nós. A morada eterna depois. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? Nós tem que o quê? Andar com Ele. Caminhar com Ele. Se arrepender dos teus pecados e andar com Ele. Se arrepender, procurar andar em Cristo. Caminhar com Ele. Sendo uma pessoa o quê? Uma pessoa íntima. Uma intimidade com Ele. Em espírito e em verdade. O próprio Jesus fala aqui nesse verso que Ele é rei da justiça. Melquisedeque foi rei da justiça. Jesus é rei da justiça. Jesus é rei da paz. Jesus estabelece a paz. Jesus estabelece a justiça. O inimigo estabelece o quê? A injustiça. Olha o que a gente vê aí. Olha a bagunça que nós estamos vendo nessa terra hoje em dia. Olha a bagunça da injustiça. Porque a operação do erro está operando no nosso dia. Mas Jesus vai estabelecer o quê? A justiça divina. Estão entendendo? E a paz. Jesus estabelece a paz porque Ele é rei da paz. Jesus estabelece a justiça porque Ele é o rei da justiça. Diz também no verso 3 aqui, ó. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim da sua vida. Ou seja, como que Jesus nasceu mesmo, irmão? A gente sabe que Jesus nasceu sem o contato entre os dois. Não é verdade? Todos nós nascemos, né, irmão? De um homem e uma mulher. Não é verdade? Mas Jesus foi diferente. Jesus nasceu pelo Espírito, gerado em Maria. Glória ao teu santo nome. Jesus nasceu porque é semelhante ao Filho de Deus. Não é verdade? Porque ele permanece sacerdote para sempre. Então, se você vê antepassados de Cristo, ele até tem uma genealogia. Mas Jesus não nasceu, irmão, no contato entre o homem e a mulher. Como acontece conosco. Vocês estão entendendo isso? Ah, mas eu não acredito. Ué, você não precisa acreditar. A própria Bíblia fala que Jesus é o Verbo. E o Verbo se fez carne. Não é verdade? Considere, portanto, a importância de Melquisedeque. Por que ele permanece sacerdote para sempre? Jesus venceu este mundo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o inimigo. Venceu Satanás. Venceu as tentações. Venceu as provas. Ele venceu. Deu a vida por cada um de nós no madeiro da cruz. No terceiro dia ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E o seu reino, ele é eterno, nunca acaba. Como lá no sonho de Nabucodonosor, lembra? Da pedra que cai na estátua. Como vai acontecer no reino milenar de Cristo. Para vocês verem, né, irmão? Como que Jesus luta por cada um de nós, né, irmão? Mas a gente também tem que andar na presença dele. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Nós temos que crer em Cristo, irmão. Cristo é uma figura muito importante na nossa vida espiritual, irmãos. Porque ele, como fala aqui, ele permanece sacerdote para sempre. Considere importante a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu a entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. Irmãos, na nossa vida, tudo tem em primeiro lugar a Deus na nossa vida, através de Cristo. Tudo tem que ser na frente de Deus e de Cristo. Você não deve fazer por si próprio a tua atitude, sem buscar
uma solução por Cristo e por Deus. Não adianta. Se você não andar com Cristo, como é que Deus vai fazer você caminhar nessa terra? Como é que você vai caminhar rumo a Sião celestial? Se você anda cambaleando de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Você tem que andar em Cristo, pela porta estreita da salvação. A salvação era como a porta estreita. Era estreita, cheia de dificuldades, cheia de provações, mas Cristo está de braços abertos ao final daquela porta, em Sião celestial, para te receber. E você tem que andar conforme o Espírito Santo diz às igrejas. Não a placa de igreja, mas o teu coração. Porque aquele que ouve a voz de Deus é o quê? É suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz de Deus. Glórias a Deus. Porque nós estamos andando rumo a Sião celestial. Porque nós reconhecemos Ele, né, irmão? Aqui nesse verso, como o único e suficiente Salvador. A lei de Moisés, verso 5, exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Isso aqui é uma informação importante, né? Da lei do homem, né? Você vai lá na sua placa e fica dando dízimo para lá, dízimo para cá. Aí os caras aproveitam da tua riqueza, aproveitam do dinheiro, né? Compra seus móveis, seus luxos, né? Porém, lá no verso 6, Melquisedeque, porém que não era descendente de Levi, que é uma tribo, né? Uma das 12 tribos, recebeu o dízimo, em seguida abençoou Abraão, que havia recebido as promessas. Eu vou dizer um detalhe importante. Irmãos, quando Deus pede que você ajuda determinada pessoa, seja uma oração, seja no agasalho, seja para dar alimento, seja para dar palavra, seja para erguer a cabeça dela na pregação do Evangelho, Deus te restitui depois, sabia? Sabia que Deus te recompensa depois? Só que é assim, Ele não exige, não força você a dar dízimo. O dízimo não é obrigatório, pare de dizer isso. Essa lei, ela foi anulada desde a época de Cristo. Só que as pessoas levam muito em consideração o livro de Malaquias, aquele livro ainda do Antigo Testamento. E hoje é Jesus que vai te salvar. Não precisa você dar dízimo forçadamente. O que você tem que fazer é estar em obediência com Cristo. É isso que importa, você ser obediente a Cristo. Se Ele mandou você fazer alguma coisa, como Deus nos instrui, faça, irmão. Não negue. Visitar o enfermo, visitar o necessitado, que precisa de tua ajuda, uma pessoa que precisa de oração para o enfermo, uma pessoa que você tem que ajudar a caminhar na rua, é idoso de idade, precisa de ajuda para atravessar a rua. São boas coisas a fazer, irmão. Pregar a palavra para aquelas pessoas que não sabem, né, irmão, sobre a questão da Bíblia, estão passando situações que necessitam da pregação da palavra. Faça de bom grado, que aí Deus vai te abençoar através de Cristo. A tua vida material será abençoada. A espiritual, então, nem se fala, né? Aumenta mais ainda. Então, o maior segredo é a obediência. Verso 7, sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Quem tem poder para abençoar, quem é? Jesus Cristo, nesse caso, né, irmão? É superior a quem é abençoado. Então, vai ser você que vai abençoar a tua vida. É Deus que vai te abençoar através de Cristo. Mas e aí? Você está cumprindo a tua missão? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está priorizando as coisas dos céus? Fala assim claramente numa palavra, né? Busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, não é para você primeiramente buscar as coisas terrenas.
Foque nos céus. Foque em Cristo. Busque as coisas dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. É isso que ele fala, obediência. Precisa sacrifício, mas tem que estar em obediência. Porque ele é superior para te abençoar do que aquele que é abençoado. Nós não tem nada para dar, para vender, né, irmão? Os outros, a gente não tem como, né, irmãos? Fazer o que Jesus é capaz de fazer por nós. Fazer o que Deus possa fazer na nossa vida, né? Mas o abençoado é um medíocre. Em outras palavras, é um ser humano. O ser humano não tem nada para dar para você, mas o Pai do céu e Jesus tem para dar. E o que ele dá é maior do que qualquer outra coisa da terra. Principalmente a vida eterna. Se você for firme até o fim. Glórias a Deus, Senhor. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. Esses hipócritas aí, ó, esses roubadores, esses caras que tomam dinheiro de fiéis, que roubam as placas de igreja e constrói seus luxos e fica pregando aí heresias por aí. São homens mortais. Não tem nada para acrescentar na tua vida, meu irmão. Mas Jesus tem. Jesus pode fazer, aleluia, você ser salvo. O homem não pode fazer nada por você. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Olha o que Deus fala. Enquanto os homens mortais gostam de receber os dízimos, Melquisedeque, porém, que é Jesus Cristo aqui, é dito que ele está vivo. Aonde? Está lá na glória de Deus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está aguardando ordem de Deus para vir buscar a sua noiva adornada, que está preparando para subir no arrebatamento. Ele vai ser responsável na questão do arrebatamento. É ele que vai vir com os anjos para tirar os fiéis da terra. Ele não vai descer, mas os anjos vão descer para pegar aqueles que vão para o arrebatamento. Glória ao teu santo nome, Senhor. Pois é. Continuando. Além disso, verso 9, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Não é verdade? Levitas, eles entregaram por meio de Abraão. Verso 10. Embora Levi não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. É que nem para aqui, né, irmão? O homem contribui, né, irmão? Dá dinheiro para esse, para aquele irmão. Obrigado, Deus abençoe. Aí o cara dá 900, dá 1.000, dá 1.200, etc. E acha que é o Espírito Santo que está guiando ele e é o Espírito do engano que está enganando ele. Os caras se aproveitam mesmo, os caras querem ser corruptos, os caras querem continuar vivendo às custas do povo. Faz lá campanha anta, faz campanha sei lá do quê, continuando tomando dinheiro do povo. Isso aí é uma hipocrisia, irmãos. É o dia de hoje, né? Essa lei absurda aí, né, irmão, dos homens, de ficar aí, né, irmão, se esfregando na cara, né? Sendo gananciosos, sendo soberbos, até demais da conta. Esses falsos profetas, esses falsos pregadores aí da palavra de Deus. Glória ao santo nome. Mas o próprio Senhor Jesus encontrou com cada um de nós e estabeleceu em cada um de nós o quê? Uma nova aliança com ele. Glórias a Deus. Portanto, se o sacerdócio de Davi, verso 11, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? O que fez Arão na época, irmãos? Na época de Moisés. Moisés estava demorando, estava lá conversando com o pai. Aí, as pessoas lá, judeus, perdeu a paciência, né? Aí eles pediu para Arão dar uma ordem para eles. E eles não aguentavam mais esperar, né? Sobre os mandamentos, tudo.
Fizeram um bezerro de ouro, com joias, com ouro, né? Fizeram um bezerro de ouro, adoraram um bezerro de ouro, idolatraram Deus, né? De imagem, de escultura, no caso de um animal. E foram punidos por Deus depois também. Porque aqueles que adoravam aquela estátua, Deus pediu que tirasse a vida deles. Desses aí que transgrediram. O próprio Deus falou para matarem quem estava opondo a ele. Glórias a Deus, Senhor. E a ordem foi estabelecida e cumprida. Então, como que a gente fala aqui, irmãos? O homem é muito hipócrita, irmãos. O homem, irmãos, não tem condição para nada por ele próprio. Então, a lei muda. Os caras alteram a lei aí no país, nos países tal, e isso e aquilo, beneficiando o homem, beneficiando o pecado também. Glórias a Deus. Porque, irmão, não dá para alcançar a perfeição pela lei de homens. Não dá para você alcançar a perfeição sem ser pela lei de Cristo. Não consegue alcançar a salvação. O homem não pode te dar nada. O teu pastor que prega a palavra na tua placa de igreja, ele não pode te salvar. Ele pode te aconselhar, ele pode te orientar, mas ele não te salva. Ele é um ser humano, como eu, você, como qualquer um. Mas Jesus salva. Jesus salva. Em espírito e verdade, ele salva. Glórias a Deus. Porque, como a figura representante de Melquisedeque, ele estabeleceu um outro sacerdócio. Esse de sacrifício no madeiro da cruz, em remissão dos nossos pecados. E a gente tem que andar como ele pediu, para sermos os teus imitadores. E andar pelo sangue de Cristo, renovados no sangue do concerto eterno. Glórias a Deus. E se o sacerdócio muda, olha só que interessante. Também é preciso que a lei mude. Se o sacerdócio está mudando constantemente, é preciso que a lei mude. O homem vai mudando a lei, faz alteração do que quiser, mas a palavra de Deus, ela não muda, não altera. Os planos de Deus continuam os mesmos através de Cristo. Jesus falou que ia preparar moradas, mas para isso, principalmente, a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. Adianta você achar que é o bambambam da pesada, que pode resolver as coisas por si próprio, e você não tem amor no teu coração. Você pode ser a pessoa mais, assim, respeitosa com as pessoas, mas se você não tiver um verdadeiro amor ao próximo, e não tiver amor a Deus, a Cristo, como é que você vai ser salvo? Como é que sem amor você é salvo? Você não vai ser salvo se você não tiver amor ao próximo. Como a ti mesmo. Que vem da lei de Cristo. A lei muda o tempo todo, a lei do homem. Mas a de Jesus, essa é eterna. Pois o sacerdote com o qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. Tá vendo aqui? Aí a pessoa fica falando, eu adoro aquele homem, eu adoro aquele cantor, gospel, eu sou fã dele, eu amo aquele pastor, aquele prega com uma virtude, sendo que neste verso ele deixa bem claro que esse sacerdote que estou referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram ao altar como sacerdotes. Então, as pessoas de Deus, de Cristo, nós sabemos que a gente não fica adorando imagens de esculturas. Ela não fica atrás de deuses em vão. Ela não fica atrás de idolatrar o pastor, o homem, de hipótese nenhuma. Toda honra, toda adoração, como foi explicado no vídeo anterior, tem que ser dada unicamente a Deus, mediante a Cristo. É Ele que você tem que honrar, não é o homem. O homem não pode fazer nada por você. Glórias a Deus. De fato, como todos sabem, verso 14. Nosso Deus veio da tribo de Judá. Quem é esse Deus? Cristo. Exatamente, Jesus Cristo. E Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. O que Jesus estabelece a cada um de nós? O que a noiva de Cristo vai ser? Sacerdotes. Serão
herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Certo? Então, quem veio da tribo de Judá? Jesus Cristo, que representa uma das 12 tribos. Que é a leão da tribo de Judá, por exemplo, né? Aí agora vamos entrar na questão de Jesus como Melquisedeque. Olha o primeiro verso que fala aqui, no 15. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Quem é essa pessoa que é semelhante a Melquisedeque? Jesus Cristo, porque ele é o rei da paz e também o rei da justiça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? Quem é esse rei? É nada mais do que é Jesus Cristo, o nosso Salvador e unigênito Filho de Deus. Verso 16. O qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Jesus Cristo não está nem aí o que você faz na tua vida material. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Jesus não está interessado pelo que você faz nas suas exigências humanas, nas suas leis dessa terra. Não está interessado nisso, porque não é interesse dele nesse sentido. Porém, ele veio pelo poder de uma vida indestrutível. O que eu estou querendo dizer para você? O que você faz na terra, tuas obras, o teu dia a dia, né? Que muitas das vezes a gente faz, né, irmão, na vida, nosso hobby, o trabalho, tudo. Isso aí, irmão, é a vida do homem. Mas Jesus Cristo, ele veio estabelecer uma vida indestrutível mediante a Deus, através de Cristo, que é o quê? A vida eterna. Jesus, ele veio unicamente por um propósito: estabelecer a sua graça. Não na placa de igreja, mas a graça mediante a ele, através do madeiro da cruz de Cristo. Glórias a Deus. Estão entendendo? Porque Jesus Cristo, ele quer um povo humilde, fiel, obediente, amor ao próximo, pessoas com domínio próprio. Ele quer pessoas que confiantes na fé, que tem confiança, né? Que confia na tua palavra, que tem esperança de vir nos resgatar. Jesus quer você com ele. Jesus não quer você na grande tribulação. Vai ser difícil que vai acontecer a grande tribulação. Vai dizer. Jesus quer você lá nas bodas do Cordeiro. Será que você está se preparando, meu irmão, para encontrar Jesus nos ares? Está preparando para encontrar Cristo, irmão? Está se santificando? A santificação, não estou falando no sentido do assunto ontem. Não é que você é perfeito, mas você tem que deixar de viver os seus costumes pecaminosos de lado. Entendeu? É você viver uma vida em Cristo, mediante a Ele, em intimidade com Deus e com Cristo. É você rejeitar a sua vida de sua vida de pecado. Você está entendendo? Jamais a gente vai falar aqui que você não peca, mesmo depois que você é convertido em Cristo. Claro, você não pode viver em pecado. Não pode viver na sua prática pecaminosa. Entendeu? Glórias a Deus. Mas é como fala. Ele veio para estabelecer a vocês uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito o seguinte: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o sacerdote eterno? É Cristo. E você, meu irmão, enquadrado nisso também? O que ele vai fazer com a noiva? O que ele vai fazer com os fiéis verdadeiros? A noiva de Cristo, o grupo da noiva, serão sacerdotes de Cristo. Serão a sua esposa adornada. Serão o quê? Serão a igreja, né, irmão? Adornada a Ele. Glórias a Deus. Será a igreja amada. Será os governantes do milênio, junto com Cristo.
Sim, a noiva vai desempenhar um papel muito fundamental no milênio. Glória, Senhor da glória. No milênio, a noiva vai estar reinando com Cristo na vara do arado de ferro, com justiça, com paz. Porque ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, verso 18, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, ou seja, a lei antiga, na época, né? Na época de Abraão, na época de Moisés, essa aliança, ela foi cancelada e Jesus estabeleceu uma nova na nossa vida. Verso 19, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. A lei, irmão, não torna nada perfeito. Pelo contrário, a lei do homem, ela só corrompe esse mundo. Só corrompe. Cada dia que passa é um monte de leis absurdas que o homem vai promovendo. Mas tudo isso, irmão, é para o cumprimento da palavra de Deus. Porém, Jesus veio e estabeleceu a cada um de nós, né, irmãos, uma certeza absoluta de uma esperança superior. Que esperança superior? A esperança de estarmos com Cristo lá na glória eterna. A certeza que nos aproximamos de Deus pelo intermédio de Cristo. Foi Cristo. Você não aceitou Cristo? Você se aproximou de Deus. Ele abriu a liberdade de você estar firmado no sangue dele, mas unido com Deus também. Glórias a Deus. Porque aproximamos de Deus, porque aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Verso 20. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Mas a respeito dele, houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. A gente sabe, né, irmãos, que nós, irmãos, estamos aqui de passagem, não é verdade? E nós estamos aqui sendo futuros sacerdotes dele. Estamos neste mundo ainda, essa carne pecaminosa, esse mundo corrompido. Mas Jesus prometeu para nós que iria preparar moradas, que iria preparar de nós sermos, aleluia, teu santo nome, a sua nova aliança. Ele estabeleceu uma nova aliança e vai estabelecer para nós uma casa nos céus, a nova Jerusalém que descerá dos céus. Glória ao Senhor, porque ele jurou para nós e ele não volta atrás da sua decisão. Porque você, meu irmão, minha irmã, você, se for firme, será um sacerdote dele. Né? Porque você será co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Verso 22. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. A aliança dele é superior, irmão. Se você anda com ele, aceita ele no teu coração, na tua vida, irmão, espiritual, aquele que renova, aquele que ergue a tua cabeça, aquele que te transforma, irmão, por dentro, que tua alma muda através dele, que você aceita Cristo. Tua carne não muda, mas a sua alma muda completamente. O que está no teu interior muda. A conversão muda o teu coração, muda o teu pensamento, muda o teu entendimento, muda o teu pensamento, muda a tua compreensão com Deus. Aumenta no teu coração, porque Deus, ele vai abrindo o entendimento no teu interior. Ele vai abrindo o entendimento. Você anda com Cristo, não é verdade? Você se aproximou de Deus. O que acontece? Ele estabeleceu com você uma aliança superior. Sabe como você faz um pacto? Um pacto com ele? Onde as pessoas fazem pacto com o diabo, como a gente fala? Fazer pacto com Cristo é aceitar ele como Salvador. Senhor Jesus, eis que eu entrego em ti as suas mãos, Pai. Eu aceito o Senhor como pastor.
unigênito, Filho de Deus. Eu entendo que você se sacrificou por cada um de nós e será o Rei eterno. Glórias a Deus, e virá nos resgatar deste mundo muito em breve. Glórias a Deus. Porque a aliança de Cristo é superior. A aliança que o anticristo vai prometer é falsa, é mentirosa, é para jogar você no inferno, é para jogar você na condenação. Mas a aliança que Cristo te oferece, esta não tem fim, esta é eterna. Glórias a Deus. Verso 23. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Muitos sacerdotes, muitos, estavam aí andando na terra, né, irmão? E eles eram impedidos de desempenhar suas funções. Claro, irmão, sacerdote, irmão, não há nenhum perfeito, né, irmão? Cada um tinha seus defeitos, cada um tinha os seus problemas. Mas como diz aqui no verso 24, mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. O sacerdócio de Cristo não tem fim. Esse é eterno, porque será o governante do milênio, da eternidade. Ninguém tira isso de Cristo. Jesus venceu este mundo e quer nós também sendo vencedores. Para nós ser vencedores, eu tenho que andar no sangue dele. Lembrar que ele se sacrificou por cada um de nós. E ele está aqui, dentro do vosso coração. Portanto, valorize, irmãos, o sacrifício que Jesus fez na tua vida. Valoriza, porque ele, irmão, é o futuro rei dessa terra, viu? Futuro rei. Hoje está aí os governantes corruptos, aí em muitos países, muitas leis, né, irmão? Leis absurdas, muita hipocrisia, muita maldade, mas Jesus vai estabelecer o milênio e vai reinar com vara de ferro nessa terra. No futuro próximo, Jesus estará reinando aqui com a noiva nesta terra, que será renovada por Deus. Porque na grande tribulação, Deus destruirá, através de seus juízos, parcialmente essa terra. Mas vai estabelecer um novo céus e nova terra para o milênio e para a eternidade. Glórias a Deus, Senhor. Vale muito a pena, irmãos, andar em Cristo. Vale muito a pena. Não foi por acaso que Deus trouxe esse assunto essa noite. Para você lembrar de Cristo, irmão. Não esquecer que Ele que é o teu Salvador. O homem não vai te salvar, mas Jesus te salvará, irmãos. Glória ao teu santo nome. Se você crer nele e andar, né, irmão, nos seus conselhos e na sua palavra. Glória ao teu santo nome, Senhor. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Aí, ó. Jesus não é o nosso intercessor? Jesus, ele espera nós se arrepender de nossos pecados. Ele é uma das portas para Deus. Não é? Você não quer ter contato com Deus? Então aceita Jesus como Salvador, irmãos. Estabeleça uma aliança com Ele também. Aceita Ele como Salvador. Se arrepende dos teus pecados. Que aí você vai chegar perto de Deus, irmãos. Glórias a Deus. Porque Ele está dentro de cada um de nós, irmãos. Através do Espírito Santo. Porque Ele sempre intercede a favor de cada um dos que anda dentro da tua palavra. Verso 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar da mais alta honra no céu. Quem é colocado na mais alta do céu? Onde está Cristo? Está lá no trono, sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Como está aqui no verso. Ele não tem mancha de pecado, porque Jesus nunca pecou, meu irmão. Nem quando ele estava em carne, ele nunca pecou, Jesus Cristo, irmãos.
Ele é colocado na mais alta honra do céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é santo. Jesus é santo. Jesus é irrepreensível. Jesus não tem mancha de pecado. Ele é perfeito, irmãos. E ele está lá honrando, né, irmão? Está num lugar de alta honra dos céus. Verso 27. Ele é separado dos pecadores. Nós somos pecadores. Mas se a gente se arrepender e andar em Cristo, nós estaremos com ele, irmãos. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente. Verso 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Jesus não precisa, irmãos, oferecer pecado a ninguém, irmãos. Não é sacrifício, é obediência. Você tem que obedecer, não é sacrificar. Antigamente era sacrifício de holocausto, tudo. Hoje é você aceitar Cristo. É você se arrepender dos seus pecados. É você andar no sangue de Cristo. Você não precisa sacrificar. Basta andar em obediência dentro de sua palavra. Dentro de sua lei. Na lei estabelecida nas Escrituras Sagradas. E não precisa fazer mais nada. Só andar no sangue dele, irmãos. Até o fim. Desviando do pecado, da iniquidade. Glórias a Deus. Porque ele já pagou pelos teus pecados. É só você se arrepender e andar com ele. Verso 28. Último verso. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana. Mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. É que nem para aqui nesse último verso. O homem está aí, governando como governador, como presidente, como imperador, em alguns lugares, como rei, como rainha, mas tem feito um reino, assim, de corrupção, de guerras, de dissensões, né? De invejas, né? De ganâncias. Porém, Deus nomeou como juramento o seu filho. Eles acabaram transgredindo a lei, mas Deus nomeou com juramento o seu filho, que é Jesus. E ele se tornou para nós o sumo sacerdote eterno. O reino dele não tem fim. Como na estátua de Nabucodonosor, para terminar a palavra. Não estou nem olhando a Bíblia, mas estou falando para vocês. Como na estátua de Nabucodonosor, ele olhou que a estátua e viu uma pedra caindo naquela estátua. Porque o reino de Cristo, ninguém vai destruir aquela pedra. A pedra angular da esquina, a pedra de Cristo, o alicerce. Não tem dois alicerces? O alicerce daquele que construiu sua casa na rocha, sua estatua espiritual na rocha de Cristo. É esse que salva você. Aleluia, teu santo nome. Porque você cair numa areia movediça desse mundo é uma armadilha para Satanás te tragar, de você afundar no lamaçal do pecado. Portanto, meu irmão, se arrependa e aceita Jesus como o único suficiente Salvador. Homem nenhum vai te salvar. Homem nenhum vai poder te salvar da condenação. Mas se você se arrepende de um puro e sincero coração, na pessoa de Cristo, aceitando como único suficiente Salvador, em espírito e em verdade, e mudando e andando na tua lei, e obedecendo a tua palavra, com certeza, meu irmão, você vai entrar na Sião celestial. Então aceita Jesus, irmãos. Jesus é o maior de todos os salvadores. O arrebatamento que diga, né? Será um movimento tremendo quando Jesus vai tirar os fiéis verdadeiros. Então se prepare, se arrependa e ande em Cristo até o fim, porque ele está voltando, irmãos. Em breve estaremos todos juntos na Sião celestial e lá nas bodas do Cordeiro Eterno. Deus dá até aqui, irmão, nessa palavra. Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Amém. Vamos agradecer, né, irmãos, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as vossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre.
Amém. Deus Todo-Poderoso, esta noite, te agradecemos grandemente na tua presença, amada, desta palavra, Pai, mediante a Cristo, que foi pregado na presença do teu nome, Senhor. E através dele veio esclarecer sobre a figura de Cristo na forma de Melquisedeque. E que temos a certeza que, se andarmos com ele, herdaremos a coroa da vida eterna. Apresentai a todos os irmãos que vão ver esse vídeo, depois de gravado no YouTube, no Face, nos contatos, seja da forma que for, mas que todos recebem em nome do Senhor Jesus. Com a graça divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos na consagração do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno para todos sempre. Amém. Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Amém. Fico agradecido, irmãos, e vejam com calma esse vídeo, né, irmãos? Se você perdeu alguma parte. E em breve estaremos com Jesus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da tua palavra, permaneçam nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fiquem na santa paz de Deus. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui!